Tiago, livro de Tiago, capítulo de número 1, versos 14. Amém? Vamos ler a partir do versos 13. Diz assim, ó: ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ninguém o tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Amém? Podem sentar em nome do Senhor Jesus. Amém, amados? Amém. Observe que o texto, ele fala no versículo 14, mas cada um sendo tentado, é tentado quando atraído e engodado pelas suas concupiscências. Pastor, e o que isso quer dizer? Ele está dizendo que você é atraído, concupiscências é o mesmo que desejo. Desejo desenfreado, vontade desenfreada ou desejo. Então, ele está dizendo que você é atraído, enganado, engodado, no caso, pelo seu desejo. Então, o que é que gera o pecado? A atração que você tem por algo ou por alguma coisa. Isso lhe atrai, o inimigo ele se empodera disso para lhe atrair, lhe enganar e lhe levar ao pecado. Você percebe que tudo aquilo que é o seu principal objeto de desejo é o que te faz cair? Você percebe que se alguém, por isso, Jesus ele diz, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Negar-se a si mesmo é abrir mão dos seus desejos, vontades, emoções, sentimentos. Se você não foi capaz de abrir mão dos seus desejos, vontades, emoções e sentimentos, você pode ser um alvo fácil. Você pode ser alguém que facilmente o inimigo vai enganar e levar ao pecado. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. 2 Pedro, capítulo de número 3, verso 3 diz: sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. Aí agora, o apóstolo Pedro, ele está dizendo, olha, quando? Nos últimos dias virão o quê? Escarnecedores, que andarão como, pastor? Segundo os seus desejos, as suas vontades. Significa dizer que terão pessoas que andarão segundo aquilo que ele acha que é melhor, conduzido pela sua vontade. Glória a Deus. E você já percebeu que isso tem acontecido em todos os lugares, inclusive no seio da igreja? As pessoas, elas querem um modelo de evangelho que não confronte os seus desejos, suas vontades, que não confronte as suas concupiscências. Ela quer um modelo de evangelho que permita a ela viver do jeito que ela quer, sem mudar uma vírgula. Quando a proposta do evangelho é a alteração do padrão de vida, a alteração do modelo de vida, das atitudes e até mesmo do pensamento. Amém? Amém. Quando a gente olha Gálatas capítulo número 5, no seu versos 24, amém? Gálatas 5, 24. Isso aqui é muito importante, eu vou transmitir isso para vocês, é bom vocês meditarem muito nesse texto de Gálatas 5, 24. Ele diz o seguinte: e os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. 25. Se vivemos no Espírito, andamos também
no espírito. Pastor, e o que é que isso quer dizer? O que é crucificar, amados? Crucificar é matar, sacrificar. Então ele está dizendo que os que são de Cristo, o que é que eles fazem? Crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Ou seja, tudo aquilo que era desejo da carne, ou você mata, ou ele te leva, conforme diz o texto de Tiago 1,14, ele te leva a errar novamente contra o Senhor. Ou você sacrifica os seus desejos, ou o seu desejo vai te levar ao pecado novamente. Quem não sacrifica as concupiscências, os desejos, as vontades, ele está um pé à frente para cometer de novo todo o pecado que ele cometia antes dele começar a caminhar para a igreja, dele aceitar Jesus na vida dele. Vocês entenderam por que está acontecendo de as pessoas estarem dentro da igreja convivendo com o pecado? Porque elas vão para a igreja, mas não são exortadas a abrir mão de si, dos seus desejos, das suas vontades. E o que acontece, pastor? Elas continuam reféns de si, e Satanás se utiliza disso para derrubá-las e tirá-las do caminho do Senhor. O problema é que antes, quando alguém caía, ela não conseguia conviver, continuar convivendo na igreja, porque ela olhava para os irmãos, todo mundo de pé, só ela que estava caída, ou ela tinha que fingir que estava de pé, ou sair da igreja e fingir que estava de pé numa igreja de poder. Era muito difícil. Hoje não. Hoje qualquer um pode fingir que é de Deus, conviver no meio da igreja, porque hoje está tudo bagunçado. Glória a Deus, aleluia. Agora eu te pergunto, como é que uma pessoa no pecado vai participar de um culto que um homem de Deus cheio do Espírito Santo está pregando? Para receber o dedão na ferida ali toda hora. Ela não aguenta. Como é que uma pessoa no pecado vai aguentar participar de um culto onde quando ora o poder desce do céu? Ela não aguenta. Quem está no pecado não quer conta com palavra. Quem está no pecado não quer conta com homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Não quer conta com oração. Não quer conta com poder. Por isso elas convivem bem no seio da igreja atual. Porque não tem mais oração. Não tem mais poder. Não tem mais palavra. Não tem mais homem. Não tem mais mulher verdadeiramente de Deus. É raro encontrar. É por isso que o pecado está no meio da igreja, enfiado dentro da igreja. Glória a Deus. Porque o modelo de evangelho que se prega hoje permite todo tipo de promiscuidade. Permite você andar como quer. Permite você fazer o que quer. Prega a verdade para ver se fica pecado dentro da igreja. Pastor, a igreja vai esvaziar, mas não fica pecado. E os que ficarem vão experimentar o melhor de Deus. O povo não quer esvaziar a igreja de pessoas, mas está enchendo ela do pecado. Está fedendo as narinas do Senhor. Não quer pregar como Jesus pregou em João 6, que diz que os seus discípulos deixaram de segui-los. Porque quer discípulo atrás dele ouvindo o que quer e não o que tem que ser pregado. Porque a palavra, como Jesus diz, a minha palavra é espírito e vida. A palavra que tem hoje não é espírito, não é vida. Porque senão aqueles que não resistem não ficavam. Já percebeu? Que as pessoas que não querem largar o pecado, elas não convivem com a gente, elas não convivem com a gente. Já percebeu que as pessoas que não querem largar o pecado, elas não resistem a ficar muito tempo aqui? É verdade. Já percebeu isso? Já percebeu que quem chega aqui que não quer compromisso com Jesus, ele rapa fora logo cedo? Ele não permanece muito. Deus, ele confronta, Deus bota o dedo na ferida, Deus fala, converte. Se ele não quiser verdadeiramente Deus, ele não fica no nosso meio. Toda a igreja era para ser assim.
Toda a igreja era para não negociar com o pecado. Toda a igreja era para falar com autoridade, se utilizando do evangelho como o centro, o pilar Jesus. Glória a Deus. Anária macho que noria badai. Glória a Deus. Aleluia. Quem permite o pecado no meio da igreja são os falsos profetas. Porque os verdadeiros profetas confrontam o pecado, são odiados, esvaziam a igreja, mas não negociam a palavra de Deus. Glória a Deus. Não negociam a palavra de Deus. E Deus, ele falou para mim: meu servo, não se preocupe com quem vai sair. Pregue a minha palavra. Você sofrerá muito desconforto de pessoas que virão, quando verem que aqui não tem música agradável aos ouvidos dela, nem docinho na boca. Elas não resistirão. Mas o problema é justamente porque elas não querem abandonar o pecado. E me disse mais: meu servo, eu não tenho aliança com quem não negasse a si mesmo. Eu não tenho aliança com quem não quer abandonar o pecado. Tem muita gente dentro das igrejas que não quer abandonar o pecado e acha que Jesus tem aliança com ela. Eu sinto muito informar para essas pessoas que Jesus não tem aliança com quem não quer buscar santificação nele. Jesus não tem aliança com quem quer viver de qualquer jeito. Jesus não tem aliança com quem não respeita a palavra dele. Ele diz: os que me amam, eles verdadeiramente, eles cumprem os meus mandamentos. E as pessoas não cumprem os mandamentos de Jesus e dizem que amam o Senhor. E o Senhor diz que com os lábios eles falam, mas o coração está distante dele. Tem tanta gente abrindo a boca dentro das igrejas e gritando Senhor, Senhor, e gritando aleluia e dizendo glória, mas o coração está longe do Senhor, porque rejeita a lei de Deus, rejeita o ensinamento, quer questionar a palavra. Amados, uma coisa eu vou ensinar para vocês: Deus não gosta de quem questiona a palavra dele. Saul questionou a palavra de Deus, questionou aquilo que Deus ordenou, e a recompensa foi que Deus retirou dele o seu espírito. Pode olhar na palavra de Deus que ele nunca se agradou daqueles que questionam, que murmuram. E o que tem hoje de crente murmurador dentro das igrejas? Você sabe por que os crentes murmuram hoje? Eles entram na igreja esperando algo de Deus, igual a Naamã, que esperava que o profeta, o Eliseu, fizesse assim o assado. Eles entram esperando algo de Deus, ou até mesmo porque alguém disse para ele que Deus ia fazer. E chega lá, e qual foi o compromisso? Deus negociou isso? Deus falou que ia fazer para ele? Ou foi alguém que prometeu aquilo que não pode cumprir? E ele fica ali esperando aquilo acontecer. Ele não quer Deus. Ele não tem Deus por Senhor. Ele não busca nas Escrituras. Ele não quer se adequar à palavra. Ele quer algo de Deus. E ele ora, mas ele não ora dizendo: Senhor, eu te louvo, eu te bendigo, porque o Senhor é o meu Deus. Eu te adoro, Senhor. Não, ele ora dizendo: Senhor, aquilo, Senhor, que o Senhor me prometeu. Eu vim para cá, Senhor, e desde quando eu estou aqui, eu estou buscando. E nada, até hoje, Senhor, o Senhor não me deu um sinal. Até hoje o Senhor não me deu uma resposta. Está parecendo até que está piorando. E Deus não ouve ele. Tem muita gente dentro da igreja que vai precisar ouvir essa palavra. A maioria das pessoas que estão hoje dentro da igreja não estão porque está buscando Jesus, está buscando alguma coisa e não saiu de lá ainda, porque o homem diz: fica mais um pouquinho que pode ser amanhã o seu dia, pode ser amanhã o seu momento. E ao invés de dizer para ela assim: ó, esquece aí o que você está buscando, que isso aí é coisa terrena, e se converte a Jesus, entrega na mão dele verdadeiramente a sua vida, e o seu problema também é dele. Mas
Entrega a sua vida verdadeiramente a Jesus. As pessoas não estão entregando as vidas a Jesus. Glória a Deus. Elas estão indo para a igreja buscar os seus próprios interesses. E Jesus não tem compromisso com isso. Jesus não tem acordo com isso. E eles vão pagar um alto preço por isso. Porque são as suas concupiscências, as suas vontades, os seus desejos, a sua esperança. Até nas músicas que chamam de louvores, cantam ativando que para você viver os seus, não abrir mão dos seus sonhos. Mas se Jesus manda você negar a si mesmo, como é que você vai manter sonho seu? Você agora tem que viver os sonhos do Senhor, aquilo que Ele projetou para você. Esquecer o eu e viver aquilo que Deus tem para você. Você já percebeu que as músicas hoje são tudo de autoajuda? Perceberam que as músicas são tudo direcionadas ao homem? Louvores! Não existe louvor direcionado ao homem. Fica tranquilo, Deus está providenciando. Não existe isso. O louvor ele é direcionado a Deus, não é ao homem. E a maioria das músicas, para mim não é louvor, é música direcionada ao homem dentro da igreja, para mim desfoca do evangelho. Você não vê, você olha os hinos da harpa antigamente, que coisa maravilhosa! Tudo direcionado ao Senhor. Os hinos, tudo exaltando a Deus. Hoje em dia se canta para o homem. O teu milagre vai chegar. Que teu milagre vai chegar o quê? Sabe por quê? Porque a igreja já apostatou da fé e vive segundo os seus próprios interesses. Se ganha agora as pessoas, não é para Cristo. Segura as emoções delas e mantém elas refém dentro da igreja. Até o dia em que elas, de alguma forma, se desencantarem. E as pessoas passam por um emocionismo barato, que choram, mas se você chegar num show do seu cantor predileto no mundo lá, a pessoa também chora. Elas não choram? As pessoas que chegam no seu show lá do cantor predileto, quantas mulheres chorando lá no show dos cantores sertanejos, por exemplo? E entendeu no negócio? Não, é emoção. Elas estão emocionadas porque está vendo o seu ídolo. Na igreja está acontecendo algo parecido. As pessoas choram por causa que se emocionou com um louvor que tocou no seu coração. Amados, você ouvia aquelas músicas internacionais antigamente, você não entendia nada, mas só a melodia, as pessoas se acabavam de chorar. Isso é emoção. Pura emoção. As pessoas estão confundindo dentro da igreja um emocionismo barato com a presença de Deus. Elas não sabem o que é a presença de Deus na vida delas. Porque no dia que souber, vai sair de todo esse engano, vai parar de ouvir músicas direcionadas ao homem e vai começar a louvar ao Senhor através das suas músicas, dos seus louvores. Vai selecionar o que vai ouvir, porque o que é de porcaria que se tem implantado dentro das igrejas chamando de louvor, e as pessoas estão lá ouvindo. As pessoas estão lá delirando, se emocionando, choram que é uma beleza, mas isso não tem nada a ver com o mover de Deus. O que você vê na maioria das igrejas hoje são emoções, muitas emoções. Mas presença de Deus nada. Glória a Deus. Presença de Deus nada. E aí você olha e diz, por que isso está acontecendo? Amados, toda música ela emociona. Você vê cantores em cima do púlpito na prostituição, mas eles tocam ali e emocionam as pessoas. Porque toda música emociona. A música é emocionante. A música tem um papel fundamental. E eles descobriram isso, então não precisa mais palavra. Pega o culto, bota 2 horas de música e 20 minutos de palavra, 10 minutos, o mínimo possível. E que palavra ainda, né? Não é aquela palavra. É qualquer coisa que vier de lá para cá.
Amém? Amém. Então bota lá um negócio lá que eles chamam de palavra. Eu achava um absurdo quando eu ia pregar e o pastor da casa, né, porque eu estava como itinerante, o pastor da casa dizia assim, passou um pouquinho do horário, tem 20 minutos aí só, você vai desculpando. 20 minutos para você pregar a palavra de Deus. 20 minutos para você despejar o maná, que é o principal. Você passa 2, 3 horas com músicas que não tem nada a ver, que não louvam a Deus em nada. O único momento que você ainda se emociona na presença de Deus, que não é emoção, que você se enche, que você ainda vê o agir, é quando tem aqueles hinos da harpa, que o hino da harpa ele é cheio de unção. E ali você, oh glória! Mas aí quando me vem esses cantores de hoje em dia, com essas músicas povoadas do eu, do você, acaba com tudo, destrói. Glória a Deus. Aleluia. O culto, ele é direcionado a Deus e não ao homem. O culto, ele tem uma função. Quando você vai na igreja, você vai prestar culto ao Senhor. Você não vem aqui me ouvir pregar, você vem prestar culto ao Senhor. Se você não entender que a sua vinda para a igreja é para prestar culto ao Senhor, a tua presença aqui pode valer para o homem. Você pode somar número aqui, mas no céu ninguém está te vendo. Glória a Deus. Porque esse número para Deus não tem serventia. Quando Deus ele passa em revista, ele vê os adoradores, aqueles que estão em espírito e em verdade, que entram na presença dele sem mácula. Aleluia, Senhor. Tanta gente com a mão para cima e suas mãos todas sujas. Maneira. Quantas pessoas que fingem adorar, que fingem buscar, que fingem ser santos. Mas Deus está lá de cima vendo tudo. Glória Deus está lá a de Deus. cima vendo tudo. Deus está lá de cima contemplando os bons e os maus. A Deus ninguém engana. É verdade. Amém? Amém. Que fique essa palavra no coração em nome de Jesus. Glória Que a gente a possa Deus. entender Aleluia. que quando a gente vai para a igreja, a gente vai com o objetivo de cultuar ao Senhor. Amém? Vá para a igreja no sentido de cultuar ao Senhor.